Fala aí, galera, aula aí de reforço de Física 1 e Física 2 para T2, né? Seguinte, a gente começa então aí com as questões de Física 1, né, que vão envolver aí trabalho de uma força resultante que vai dar a variação de energia cinética e também conservação e as energias mecânicas, né? A gente começa então pelo comecinho de tudo, que é na verdade falando sobre trabalho, né? E aí, na questão 1, vamos ler comigo aí, para ver como é que resolve a questão sobre trabalho. Um bloco puxado por meio de uma corda inextensível e de massa desprezível desliza sobre uma superfície horizontal com atrito. Descrevendo um movimento retilíneo uniforme, a corda faz um ângulo de 53 graus com a horizontal e a atração que ela transmite ao bloco é de 80 newtons. Se o bloco sofrer um deslocamento de 20 metros ao longo da superfície, o trabalho realizado pela tração no bloco será de... Cara, ele falou que tem atrito, mas ele... Na verdade, a gente não vai precisar nem trabalhar com ele. Por quê? Ele pede o trabalho de uma força, que é a força-tração, certo? Sendo que ele te deu o ângulo que ela faz com o deslocamento, te deu o valor dela, né? Então dá para a gente poder calcular aí o trabalho da força-tração. O trabalho, só para a gente lembrar, trabalho de uma força, ele era FD cosseno de θ, sendo que a gente podia até, né, particularizar isso para quando a força estava a favor do deslocamento, que era trabalho igual a FD, ou quando estava contra o deslocamento, que era trabalho igual a menos FD, certo? Aqui, como forma um certo ângulo, então a gente vai partir da equação básica, né? Trabalho, então, dessa força-tração vai ser valor da força, 80, deslocamento do bloco, 20, cosseno do ângulo que ela forma aí com o deslocamento. Ele te deu que o cosseno do ângulo θ que ela forma é o cosseno, vale 0,6. Então, resolvendo a continha, você vai ver que o trabalho realizado pela tração, tá? Não esquece disso. Sobre as outras forças eu não sei qual é o valor, né, do trabalho, mas eu sei que o trabalho da tração vale 960 joules. Tranquilo? Primeiro aí, só para a gente poder começar a, né, trabalhar com trabalho, né, para a gente poder falar sobre trabalho, redundância é pouca, né? E aí a gente vai já para a próxima questão. Vamos ler ela aí comigo. Considere um bloco de massa M ligado a uma mola de constante elástica K 20 Nm por metro, como mostrado na figura a seguir. O bloco encontra-se parado na posição x igual a 4 metros. A posição de equilíbrio da mola é x igual a 0. Importante isso aí, tá? Então, ou seja, ela está em equilíbrio, ela não está nem comprimida nem distendida quando está ali no 0. Repara que se está no 4, na verdade ela tá distendida, né? E aí olha o que ele fala. O gráfico a seguir indica o módulo da força elástica da mola, como a força elástica da mola varia com a posição x do bloco. Ele te dá um gráfico, né, da força elástica pelo deslocamento, né, posição x ali. O trabalho realizado pela força elástica para levar o bloco da posição x igual a 4 até a posição x igual a 2 em joules vale. A gente tem que lembrar de uma característica, né, de quando a força não é constante, que é o caso que está acontecendo aí, a força está variando, né? Então, se você lembrar lá que pelo gráfico, você tirando a área do gráfico, isso vai te dar o valor numérico do módulo do trabalho, né? Ou seja, vai te dar o trabalho, né, a área. Isso num gráfico força por deslocamento, tranquilo? Que é o que a gente tem aí, força por deslocamento, força por posição. Essa área vai dar o trabalho pra gente. Então, se eu tirar a área do que ele está pedindo aí, eu vou tirar o trabalho realizado pela força elástica. A gente só vai ter que tomar um cuidado depois. Mas ele pede de x igual a 4 a x igual a 2, né, nesse deslocamento. Então você vai tirar a área só relativa a isso, tá? Naquele espaço contido entre 2 e 4, que vai dar, na verdade, o trapézio ali, né? Você tem um trapéziozinho. Então, vou tirar a área do trapézio. Base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Isso aí vai, ó. Se você olhar para esse trapézio, né, e tá de ladinho assim, né? Você vê que a base menor do trapézio vale 40, a base maior do trapézio vale 80, e a altura do trapézio é esse valor aí de 2 a 4 metros, né? Então seria de 2 a 4, 2, né? Então altura 2. Dá pra gente simplificar aqui, ó, o que a gente consegue chegar ao valor da área de 120. Ou seja, o trabalho realizado, o módulo do trabalho vale 120. Mas eu tenho que avaliar se o trabalho aí realizado pela força elástica foi positivo ou negativo, certo? Lembra, se você está retornando à posição de equilíbrio, você está tendo aí um deslocamento, né, a favor da força. Então seria um trabalho positivo. Se você está saindo da posição do equilíbrio, você está num deslocamento contrário à força, né, que ela tenta restaurar o sistema. Então seria um trabalho negativo.
Como ele está indo de 4 a 2 metros, ele está voltando para a posição de equilíbrio, então, que seria o zero, né? Então, seria um trabalho positivo para a força elástica. Então, trabalho positivo, no caso aí, mais 120 joules, né? Cuidado, se ele falasse de 2 para 4, você está tirando do equilíbrio. Então, o trabalho da força elástica daria da posição de equilíbrio, né? Você tá indo contra a posição de equilíbrio, o trabalho seria negativo. Show? Então, 2 também, tranquilinha, né? 120 joules. Tá aí nossa resposta. Bom, a gente já falou de trabalho de força constante. Não esquece que aqui, ó, na primeira, a gente tem que ter um valor constante para força. Aqui, trabalho de força variável. E aí vamos ver a próxima questão. Suponha que um conjunto formado pelo satélite e pelo foguete lançador possua massa, cuidado com a unidade que ele está te dando aí, ó, 10 ao cubo toneladas, e seja impulsionado por uma força propulsora de aproximadamente 5 vezes 10 a 7 newtons, sendo o sentido do lançamento desse foguete perpendicular ao solo. Considerando a resistência do ar e a perda da massa devido à queima do combustível, desconsiderando isso, né? Determine o trabalho realizado em joules pela força resultante, beleza? Aplicada ao conjunto nos primeiros 2 km, cuidado com isso aí também, de sua decolagem, e a velocidade final é atingida. Vamos lá, considere G igual a 10 em todo o trajeto descrito aí. Botei meu foguete e apontei as forças sobre ele. Eu sei que tem o peso dele puxando para baixo, mas eu sei que também tem uma força propulsora para cima aqui, certo? Bom, nesse caso, primeira coisa, o peso dele, posso calcular por mg, né? Peso, massa vezes gravidade. Então o peso dele vai dar massa, cuidado, ó, ele te deu em toneladas, 10 ao cubo toneladas, ou seja, são 10 ao cubo, cada tonelada vale 1000, né? Então 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, 10 a sexta quilogramas, vezes a gravidade que vale 10, ou seja, o peso dele vale 10 a sétima newtons. Beleza? Agora, quem é a força resultante? É aquele que é o trabalho da resultante? Quem seria a força resultante agindo aqui, ó? Força resultante é quem está ganhando menos quem está perdendo? Cara, a força F vale 5 vezes 10 a 7. Ela é bem maior que o peso, né? Então, na verdade, minha força resultante é F menos P. O que vai dar aí, então, ó, 5 vezes 10 a 7 menos o valor que a gente calculou para o peso, 10 a sétima. Vai dar, então, uma força resultante de 4 vezes 10 a sétima newtons. Beleza, não é isso que ele quer ainda. Ele quer o trabalho realizado pela força resultante. Trabalho não é F vezes D, quando está no mesmo sentido do deslocamento? Então, o trabalho vai dar F, que é a força resultante. Já que eu quero o trabalho da resultante, tem que usar a força resultante aqui, né? 4 vezes 10 a sétima, cuidado também com o deslocamento, porque o deslocamento ele falou que foram 2 quilômetros. Tem que botar em metros aqui. Então, 2 vezes 10 ao cubo metros, 2.000 metros. Resolve a continha, você vai chegar ao valor da primeira resposta que ele quer, que é o trabalho da força resultante. 8 vezes 10 a 10 joules, bastante joule aí, né? Só que ele pergunta também a velocidade final que ele atinge. Pô, peraí, vamos lá. Trabalho da força resultante. Se tem força resultante, varia a velocidade, né? Porque tem aceleração. Então, uma energia aí vai variar também, que é a energia cinética. Então tem o teorema do trabalho-energia aí, que é o trabalho da força resultante, variação da energia cinética. Se é variação da energia cinética, posso escrever como energia cinética final, menos energia cinética inicial, sendo que no começo ele estava como? Em repouso, né? Estava parado no solo. Então, a energia cinética inicial eu posso até zerar aqui, ó, nesse caso aí, tá? Daí, então, substituindo, ó, trabalho da força resultante, 8 vezes 10 a 10, variação da energia cinética, aí ficou só energia cinética final, né? Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então vai ficar aqui, ó, massa, cuidado, ó, a massa é 10 a sexta, lembra? 10 a sexta quilogramas, velocidade ao quadrado sobre 2. Essa velocidade é a velocidade final. E aí, ó, passa para lá, e aqui, ó, dá até para simplificar, né? 10 a 10 com 10 a sexta, dá 10 a quarta. Aqui 8 vezes 2, 16, vezes 10 a quarta, tira a raiz, você vai chegar, então, ao valor de 4 vezes 10 a 2 metros por segundo. Essa seria nossa velocidade final. Questão um pouquinho mais trabalhosa, né? Mas você vê que, na verdade, só alguns cuidados você tem que tomar, né, com as unidades, mas ela é uma aplicação bem rápida aí do que a gente viu, certo? Bom, falamos de teorema do trabalho e energia. Vamos ver a próxima, então? Também é sobre teorema do trabalho e energia. Ele falou o seguinte:
Adoro esse esporte, curling, né? Que tu joga o disquinho lá, vai varrendo com a vassourinha lá. Muito louco, né? Em uma partida de curling, uma jogadora arremessa uma pedra circular de 18 kg, que desliza sobre o gelo e para, importante, a 30 metros da arremessadora. Se deslocou 30 metros e parou. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre a pedra e o gelo é de 0,015, é correto afirmar que a pedra foi lançada com velocidade d. Ele quer saber a velocidade que começou tudo, né? Bom, vamos ver as forças que estão atuando aí então sobre a pedrinha. Eu tenho peso para baixo, normal perpendicular à superfície, e a força de atrito que está aqui, ó, contrária ao deslizamento da pedrinha, né? Então tá para cá, no meu exemplo. Bom, coisas que a gente pode reparar. Primeiro, que o peso nesse caso é igual ao normal, que é igual a massa vezes gravidade, certo? O peso é mg. Outra, que a força resultante agindo sobre a pedrinha é a força de atrito, né? Na verdade, a pedrinha vai deslizando e o atrito vai tirando energia, freando ela, né? Então, a força resultante é a FAT. Já que a gente acabou de falar que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, então posso botar aqui, ó, trabalho da força resultante. Quem é a força resultante? Força de atrito, né? Então, trabalho da resultante é trabalho da FAT, que é a variação da energia cinética, né? Aqui, ó, trabalho da força resultante, variação da energia cinética, já que a força resultante é a FAT, também é igual a isso. Variação da energia cinética, posso colocar como energia cinética final menos inicial, só que, de novo, ele não vai até parar. Se ele vai até parar, a energia cinética final dele é zero, ele parou, certo? Daqui a gente fica então, ó, vou substituir trabalho da FAT. Trabalho da FAT, já que está contrário ao deslocamento, vai ser negativo, né? Então é menos FAT vezes D. Substituir pelo F vezes D ali, tá? Então menos FAT vezes D. Sobrou aqui a energia cinética inicial, ó, que é menos m v0, que é a velocidade inicial ao quadrado, sobre 2. Posso substituir então a FAT, ó, por μ vezes a normal? FAT é μ vezes a normal, então FAT é μ vezes a normal, que a gente falou aqui que é mg, né? Então FAT é μ vezes mg vezes a distância. Isso é igual a mv0 ao quadrado sobre 2. Só repara que o menos e o menos eu já mandei embora, né? E aqui eu posso mandar também embora a massa, ó. Foi. Não precisava nem ter te dado a massa aí. Vamos substituir valor, ó. μ vale 0,015, g vale 10, deslocamento vale 30. Velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Resolve a conta aí, você vai ver que v ao quadrado vai dar 9, ou seja, v0 ao quadrado dá 9, v0 vale 3 metros por segundo. Mais uma aí aplicação, né, do teorema do trabalho e energia, sempre correlacionando, né, o trabalho mesmo de uma força constante com a variação de energia cinética, substituindo as equações aí. Vamos para a quinta questão. E aí já trabalha com energia, né, diretamente, conservação de energia. Vamos lá. Um carrinho parte do repouso do ponto mais alto de uma montanha russa. Então ele está lá em cima com velocidade zero, mas ele está no alto de uma montanha russa, beleza? Quando ele está a 10 metros do solo, a sua velocidade é de 1 metro por segundo. Desprezando todos os atritos importantes, quer dizer que é a energia conservada, né? Então, ó, se não tem força de atrito, a energia mecânica num ponto A é igual à energia mecânica num ponto B. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, podemos afirmar que o carrinho partiu de uma altura D. Então é o seguinte, ele quer saber a altura que o carrinho começou tudo, certo? Lá em cima ele não falou que a velocidade inicial era zero? Se a velocidade inicial era zero, ele não tinha um tipo de energia, que a gente chama de energia cinética, certo? Não tem energia cinética, porque não tem velocidade. Assim como a gente trabalhou aqui já, né? Não tem energia cinética. Mas ele não tem altura em relação ao solo, então, posso falar que ele tem energia potencial gravitacional em relação ao solo? Então, em A, que é o ponto lá onde começou tudo, eu sei que ele só tem energia potencial gravitacional, que é mgh. Show? Agora, em B, o ponto lá que ele falou, onde o carrinho já tem uma velocidade de 1 metro por segundo, né? Ele já tem uma velocidade de 1 metro por segundo, mas ele ainda está a uma certa altura, né? Então, ele tem velocidade e tem altura. Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética, mvb ao quadrado sobre 2. Mas ele tem altura também, então tem energia potencial gravitacional. Tem mghb, que é a altura que ele chegou aí nesse momento, né? Bom, substituindo então... Aliás, posso cortar todas as massas aqui, né? Substituindo, g vale 10. HA é a altura que ele partiu lá de cima, ó. HA, velocidade que ele tem em B, 1 ao quadrado sobre 2.
gravidade 10, a altura que ele tem no ponto B, ele falou que ele ainda está 10 metros do solo, né? Então, 10. Daí, resolvendo, vai dar ó, 100 mais meio, 100,5. E passando 10 dividindo, 10,05 metros foi a altura que ele partiu, né? Na verdade, ele só estava 50 centímetros acima da posição que ele está atualmente, né? Aliás, 5 centímetros acima da posição que ele está atualmente. Desceu só um pouquinho, já tem velocidade de 1 metro por segundo. Tranquilo, gente? Então é o seguinte, vou dar a apagada aqui e a gente volta com mais um bloco de questões aí. Tranquilo? Fala aí, galera. Continuando então com a resolução das questões aí. Questão 6 agora, né? Questão que fala aí também sobre conservação de energia, né? Ele fala sobre... O enunciado é grande, eu tô com um pouquinho de preguiça de ler, mas vamos lá. A mola ideal, representada no desenho 1, abaixo, possui constante elástica de 256 Nm por metro. Ela é comprimida por um bloco de massa 2 kg, que passa a mover-se numa pista com trecho horizontal e uma elevação de altura h igual a 10 cm. No ponto C, no interior do bloco, indica o seu centro de massa, não existe atrito de qualquer tipo no sistema, bom para mostrar que a energia é conservada, né? E a aceleração da gravidade é igual a 10. Para que o bloco impulsionado exclusivamente pela mola atinja a parte mais elevada da pista, com a velocidade nula, importante essa informação, e com o ponto C na linha vertical tracejada, conforme indicado no desenho 2, a mola deve ter sofrido inicialmente uma compressão de... Seguinte, então ele quer saber quanto a mola foi comprimida para que o cara chegue até aquele ponto, né, lá em cima nessa calota aí que ele te dá. Então, ele falou que chega com velocidade nula, certo? Isso é uma informação importante para a gente. Se não tem atrito, ou seja, força de atrito é zero, vou falar que a energia mecânica do sistema aí é conservada. Então, a energia mecânica aí, para o meu bloquinho, no momento que ele está na posição A, tem que ser igual a quando ele estiver na posição B. O A a gente vai pegar lá no começo de tudo, né? Quando a mola está comprimida, certo? Vamos pensar nas energias que atuam aí. Bom, você tem energia potencial elástica, porque a mola está comprimida. Você não tem cinética, porque o bloco ainda não foi liberado, não tem velocidade. E também não tem altura em relação ao solo, então não tem potencial gravitacional. Então, no caso do ponto A, só tem energia potencial elástica, kx² sobre 2. Agora, no ponto B ele chega até a altura máxima com velocidade zero. Então, ele não tem cinética, ele já não tem mais contato com a mola, não tem elástica, mas ele adquiriu energia potencial gravitacional. Então, mgh. Show? Na verdade, a gente tem todos os valores, só tem que tomar cuidado com a conta aqui, né? Constante elástica da mola, 256. X, que é a compressão da mola, x² aqui, sobre 2. Massa, que é 2, gravidade 10. A altura que ele atingiu, ó, 10 centímetros, 0,1 metro, beleza? Então, resolve a conta aqui, você vai chegar que x é 1 sobre 64. Então, vou tirar a raiz disso aqui. Raiz de 1 sobre 64 é 1/8, ou seja... 0,125 metros, né? 12,5 centímetros aí. Tranquilo? Então não pode esquecer de fazer a conversão de unidades para não dar errado. Tranquilo? Vamos para a próxima então? Na nossa próxima questão, a gente já saiu de energia e a gente começa a trabalhar em forças em trajetórias curvilíneas, né? A força centrípeta. Ele fala assim, ó. Em uma estrada, um automóvel de 800 kg com velocidade constante 72 km por hora se aproxima de um fundo do vale conforme o esquema a seguir. Sabendo que o raio de curvatura nesse fundo vale 20 metros, a força de reação da estrada sobre o carro é em newtons aproximadamente. Então, nem vai ser aproximadamente aí, né? Vai achar o valor correto, mas o que ele tá pedindo aí para você? Força de reação da superfície. Ele está pedindo a normal, né? A força que a superfície exerce sobre você. Então, botei meu carrinho lá no ponto mais baixo da trajetória, né? E apontei as forças sobre ele. Vamos lá? Ó, eu tenho peso dele, puxando ele para baixo, e eu tenho a normal perpendicular à superfície aqui, ó, empurrando ele para cima. O centro da minha curva está em algum lugar para cá, certo? Então, ou seja, normal e peso estão alinhados aqui com o centro. Dá para a gente, então, pensar na força centrípeta aí? Só lembrando que força centrípeta é mv² sobre R. Cuidado para não confundir com a energia cinética, tá? Que é mv² sobre 2, tá? Não esquece disso, não. Beleza, então, daqui a gente pode trabalhar com a força centrípeta, né? Bom, quem está para dentro da curva menos quem está para fora.
Lembra que a força centrípeta é resultante das forças que atuam aí no corpo para o centro da trajetória, né, na direção do centro. Então, quem está para dentro da curva aqui, ó? Normal. Quem está para fora da curva? Peso. Então, minha força centrípeta é normal menos peso. Isso dá a força centrípeta, que é m, como a gente falou, né? mv ao quadrado sobre r. Daí é só substituir os valores e ter cuidado, tá? Toma cuidado aqui, ó. Normal eu quero saber. O peso é massa vezes gravidade. Então, 800 vezes 10, 8.000. Igual a... Aqui entra a massa. Cuidado, 800. Velocidade tem que ser em metro por segundo. Ele te deu em quilômetro por hora aí, 72. Só divide por 3,6. Então, 20 metros por segundo ao quadrado. Sobre o raio de curvatura, que é em metros também, 20 metros. E aí, resolve a continha, que vai dar 16.000, certo? Aqui vai dar menos 8.000, passando para o outro lado, mais 8.000. Ou seja, a normal vai ter um valor de 24.000 newtons, ou 2,4 vezes 10 a quarta, né? Que, se eu não me engano, é como está expressa a resposta aí. Isso aí, 2,4 vezes 10 a quarta, né? É só andar com a vírgula para cá. Show? Entramos então em força centrípeta. Vamos fazer mais uma de força centrípeta? A próxima 8, ele fala o seguinte, né? Fala sobre um carrinho fazendo uma curva. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Opa, achei. Tá. Um automóvel percorre uma curva circular e horizontal de raio 50 metros a 54 km por hora. Ó, já tá sinistro, já sabe que quilômetro por hora não vai rolar com a gente, né? Tem que ser metro por segundo. Adote g igual a 10, determine o mínimo de coeficiente de atrito estático entre o asfalto e os pneus que permita que esse automóvel fazer a curva sem derrapar. Então ele quer o coeficiente de atrito para que o carro não derrape, né? Seguinte, vamos apontar as forças que estão atuando aqui, ó. Eu tenho peso, e eu estou olhando de cima, tá? Esse carro fazendo a curva. Eu tenho peso entrando no quadro, porque tá, a gente está olhando de cima, né? Então o peso está entrando no quadro. Eu tenho a normal, que é a força que a superfície está aqui, ó, tá empurrando ele para fora aqui, ó. Então, apontando para fora, tenho a normal. A gente representa entrando no quadro por um X, né? E saindo do quadro por essa bolinha aí, né? Além disso, a gente tem a força de atrito, que, pô, a tendência do cara é qual? Escapar da curva na trajetória, né? Se não tivesse atrito, ele ia escapar da curva. Então, se a tendência dele é deslizar com o carro para fora, aparece o atrito contrário à tendência de deslizamento, ou seja, para dentro aqui. Show? Então, apontamos as forças. Posso falar que a normal é igual ao peso aqui, nesse exemplo? Porque normal está para cá, ó, e o peso está entrando. Eles estão se anulando aí no caso, né? Então, normal é igual ao peso, que é igual a mg. Cara, daí é partir para a ignorância, quer ver? Só tem a força centrípeta aí. Aliás, a FAT atuando como força centrípeta, né? Só ela aponta para o centro da curva. Então, a FAT é a própria força centrípeta. A FAT, então, vai dar mv ao quadrado sobre r, que é a força centrípeta. Bom, vamos substituir, então. FAT é μ vezes a normal. μ tá aqui. Normal é mg, né? Normal, ó, é igual ao peso, mg. Igual a mv ao quadrado sobre r, que é a força centrípeta. Vou cortar as massas. Sobrou, então, pra gente aqui, ó, μ. Gravidade é 10. Velocidade, cuidado, de novo, ó, 15 metros por segundo, 54 km por hora, né? Divide por 3,6. Então, 15 metros por segundo ao quadrado. Sobre o raio da curva aí, da trajetória, 50 metros. Resolve essa continha aí, você vai chegar ao valor de 0,45, sem unidade, né? Coeficiente de atrito é adimensional. Tranquilo, gente? Então, trabalhamos aí com duas questões de força centrípeta também, né? Que são bem importantes, que a gente trabalha bastante. Daí para frente, a gente vai entrar na eletrostática, né? Na parte da física 2, e a gente começa com, bem o comecinho mesmo, com a parte de processos de eletrização, certo? Eletrização por contato, que é a que tem maior incidência aí. Vamos falar sobre ela. Na verdade, a questão é simples, mas ela é trabalhosa, né? Porque são vários passos aí que a gente vai ter que seguir. Duas pequenas esferas metálicas idênticas e eletricamente isoladas, x e y, são carregadas com cargas 4 coulombs e menos 8 coulombs, ou seja, x e y aí com essas cargas. As esferas x e y são colocadas em contato e separadas a uma grande distância. Vamos fazer esse primeiro caso aí? Contato, né, entre corpos eletrizados, eles vão trocar cargas ali até chegarem em um equilíbrio. Como elas são idênticas, esse equilíbrio aí é a média das cargas delas, né? Já que eu botei em contato, então,
uma que tem carga 4 e a outra que tem carga menos 8, então 4 mais menos 8, né, sobre 2. Elas vão dividir esse saldo total aí. Repara que então a carga que elas ficam depois, vai dar aqui, ó, menos 4 sobre 2, vai dar menos 2 coulombs. Isso é a carga do contato de x e y, após o contato de x e y, né? O que ele faz depois disso? Após isso, uma terceira esfera Z, idêntica às duas primeiras, isolada e inicialmente descarregada, está neutra, né, com carga zero, é posta em contato primeiro com a esfera X, depois com a esfera Y. Determine as cargas elétricas finais nas esferas X, Y e Z. Então ele pegou a carga, no caso aí, neutra, que é a Z, e botou em contato com a X. Depois ele vai botar em contato com a Y. Vamos fazer o contato de X com de Z com X aí, ó. A carga depois delas entrarem em contato vai ser, cuidado que a carga de X não é mais a que ela tinha no começo. Depois dela entrar em contato com Y, a carga dela ficou menos 2, né? Então agora, a carga vai ficar menos 2, que é a de X, mais 0, que é a de Z, né? Tudo sobre 2. Isso vai dar então uma carga de, depois desse contato, de menos 1 para cada uma, certo? Menos 1 coulomb. Agora ele vai pegar essa carga que ele botou em contato com X e vai botar em contato com Z. Com Y. A Z ele vai botar em contato com Y agora. Bom, a carga da Z não é mais 0 como era no começo. Depois dela entrar em contato com X, a carga dela ficou menos 1. Então, a carga dela vai ficar menos 1. Qual é a carga da Y agora? Ó? Y entrou em contato lá atrás, lembra? Y ficou com uma carga de menos 2. Então, menos 1 que é a Z, menos 2 que é a Y, sobre 2. Vai dar menos 3 sobre 2, menos 1,5 coulomb para cada uma. Vamos botar então as respostas, ó. A X, ela foi lá atrás, né? Mas a Y e a Z foram agora. Então, ela ficou com 1,5 e a outra ficou com 1,5 também. A X, olha o que aconteceu. No último contato que ela teve, ela saiu com carga de menos 1 coulomb, né? Então, você tem aí a carga de cada uma delas. Se você quiser ver se está certo mesmo, faz quem era a carga total do sistema antes. Você tinha 4, menos 8 e 0. Então, 4 com menos 8 vai dar menos 4 e 0, menos 4. Então, carga antes de tudo era menos 4. Carga depois de tudo, ó. Menos 1,5 dá menos 3. Menos 1, menos 4. Então, era menos 4, continua sendo menos 4. A carga é conservada, lembra? Então, tem que bater o mesmo valor no começo dos processos aí, no final dos processos. A não ser que tenha um agente externo agindo e trocando cargas também, certo? Que não é o caso do sistema isolado. Tranquilo? Então, mesmo esquema, ó, vou apagar aqui e a gente continua com mais questões de eletrostática. Show? Fala aí, galera. Continuando então aí com a parte de eletrostática, né? Indo para a questão 10. Vamos ler a questão 10 aí comigo. O gráfico mostra como varia a força de repulsão entre duas cargas elétricas idênticas e pontiformes. Importante elas serem idênticas aí, tá? Em função da distância entre elas. Aí você tem um gráfico lá mostrando a força em relação à distância entre as cargas. Considerando que a constante eletrostática do meio é 9 vezes 10 a nona, determine A, o valor da força F. Se você olhar lá no seu gráfico, o valor da força F é para quando esse cara aí está numa distância, né? Que se você analisar no gráfico está entre 0,2 e 0,4, exatamente na metade, é 0,3, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer aí é trabalhar com esses valores que ele deu, né? O valor da força e outra ele quer saber o valor da carga elétrica, né? No caso aí, a gente tem um ponto conhecido, onde a força é 9 vezes 10 ao cubo e a distância ali está batendo no 0,1. Então, vou pegar primeiro esse ponto aí, ó. Eu sei que a força elétrica pela lei de Coulomb é KQQ sobre D ao quadrado, né? Com os Ds entrando em módulo, não esquece disso aí não, tá? Então aqui, o valor da força elétrica, 9 vezes 10 ao cubo, peguei lá do gráfico, constante, 9 vezes 10 a nona, e as cargas são idênticas, né? Então se uma é K, Q, a outra é Q também, né? Então Q e Q. E a distância, quando tem essa força, é uma distância de 0,1 metro. Então 0,1 ao quadrado. Daqui, ó, resolvendo, você pode cortar o 9 com 9. Aqui você vai ter 10 a 9, vai passar para lá, que vai dar 10 a menos 2, né? Porque é 10 elevado a 1 elevado ao quadrado, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Passa para cá, vai dar 10 a 1. E aí, passando dividindo, você vai chegar ao Q ao quadrado igual a 10 a menos 8. Tira a raiz disso aqui. Então, Q vai dar 10 a menos 4
coulombs. Já descobri a resposta da B, na verdade, aí, né? Que é o que ele pede. É mais fácil fazer ao contrário em relação ao que ele pediu, tá? Essa aqui é a B e essa aqui é a A, tá? Bom, ele pede também o valor da força F. Mas agora eu já descobri o valor da carga, né? Fica mais fácil. Bom, a força F vai ser KQQ sobre D ao quadrado. Então, 9 vezes 10 a nona. Valor das cargas. As duas são idênticas e valem 10 a menos 4, né? Então, 10 a menos 4, 10 a menos 4. Só que ele quer saber a força quando a distância é de 0,3 metros. Então, 0,3 ao quadrado. Daí você pode resolver a continha, né? Vai dar, aqui em cima vai dar 10 a menos 8 com 9, 10 a 1. 9 vezes 10 aqui, ó. Vai resolvendo isso aqui. 9 vezes 10 a menos 2. Dá até para cortar o 9 com 9. Passa o 10 a menos 2 para cima, ele vai ficar positivo. Então, 10 a 3 newtons é o valor da força de interação entre as cargas com essa distância aí. Tranquilo? Lei de Coulomb, aplicação, né? É bom que a gente pode aplicar 2 vezes aí para poder treinar ela. Na 11, vamos lá. Já entra em campo elétrico aí, né? Junto ao solo no céu aberto no campo elétrico da Terra é 150 Newton por Coulomb. Está dirigido para baixo, como mostra a figura, adotando a aceleração da gravidade como sendo 10 e desprezando a resistência do ar. A massa m em gramas da esfera de carga Q igual a menos 4 microcoulombs para que ela fique em equilíbrio no campo gravitacional da Terra é. Então ele quer saber o valor da massa, né? Mas repara, se a carguinha está no campo elétrico, que está apontando para baixo aqui, é porque ela está sofrendo ação de uma força elétrica, certo? Uma carga no campo elétrico sofre ação de uma força elétrica. Essa força elétrica, para poder manter a carga em equilíbrio, uma vez que o peso dela está puxando ela para baixo, para poder manter ela em equilíbrio, a força elétrica tem que estar para cima. O que faz sentido, né, com o sinal da carga. Uma vez que a carga é negativa, e lembra que quando você coloca uma carga negativa num campo elétrico, força e campo dão em sentidos opostos. Né? Foi o que deu aqui mesmo. Então, ela está em equilíbrio ali. Lembra que estar em equilíbrio é que as forças se anulam, né? Então, o peso dela tem que ser igual à força elétrica que ela sofre. Vamos lá, então, ó. Peso dela, mg. Força que ela sofre é o campo vezes a carga dela. Então, ó, massa eu quero saber, gravidade é 10. Campo, 150 Newton por Coulomb. Carga, ele falou, 4 vezes 10 a menos 6, né? 4 microcoulombs. 4 vezes 10 a menos 6. Vou até simplificar aqui já esse zero com esse zero. Vai dar, então, 60 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Cuidado. Ele pede a resposta em gramas, né? Então, vamos substituir esse quilo aqui por 10 ao cubo. Ó, esse quilo eu vou substituir por 10 ao cubo. E aí você vai ver que vai ter 10 a menos 6 com 10 ao cubo, né? Então, vai dar 10 a menos 3. 10 a menos 3, 60 vezes 10 a menos 3, a mesma coisa aí que 0,06 gramas. Né? Tranquilinha, aplicação direta aí de uma condição de equilíbrio, que é bem trabalhado isso aí, né? Na parte de campo elétrico também, né? Ação de forças, incluindo a força elétrica. Próxima questão aí de eletrostática, né? Questão 12, é boa que ela trabalha com a ideia de potencial e campo ao mesmo tempo, né? Então vamos ver. Considere duas cargas elétricas pontiformes de mesmo valor e sinais contrários, isso é importante, tá? Fixas no vácuo e afastadas por uma distância d. Pode-se afirmar que o módulo do campo elétrico E e o valor do potencial elétrico V no ponto médio entre as cargas são... Pô, beleza. Botei minhas duas cargas aqui, idênticas, mas de sinais opostos, né? Então, essa aqui seria, por exemplo, menos Q, pode ser? E aí, repara, eu vou falar primeiro do campo elétrico, né? Ela está a meia distância, então é D sobre 2 aqui, né? A distância. Eu tenho essa positiva, ela vai gerar um campo elétrico nesse ponto, e é um campo elétrico, lembra? Carga positiva gera um campo elétrico para fora dela. Então, vai gerar um campo elétrico nesse ponto aqui, para fora da carga, apontando para fora dela. Já essa carga é negativa. No meu exemplo aqui, tá? Poderia ser o contrário também, não tem problema. Mas, repara que, se ela é negativa, ela vai gerar um campo para dentro dela. Então, na verdade, os dois campos elétricos estão apontando para o mesmo lado, certo? Se você fizesse o contrário, ia dar a mesma coisa, né? Os dois apontariam para o mesmo lado. Já que o campo elétrico ele depende de KQ sobre D ao quadrado, repara, os valores das cargas são iguais, ele falou. A distância para o ponto é igual para as duas. Tem mesma carga, mesma distância, vai gerar mesmo campo elétrico.
Pô, então quer dizer que o módulo da carga do campo gerado pela 1 é igual ao módulo do campo gerado pela carga 2? Exatamente. Então, e até nem precisava chegar a esse ponto, né? Só você ver que estão para o mesmo sentido. Então, se estão para o mesmo sentido, nunca vai poder se anular, né? Consequência disso aí é que o campo resultante é 2 vezes o campo gerado por cada uma delas, né? Já que eles são iguais, que naturalmente é diferente de zero, certo? Então, o campo é diferente de zero nesse caso aí. Agora, e o potencial elétrico? O potencial elétrico é Kq sobre D. Pô, potencial vou calcular, né? K, valor da carga Q, e aí entra com um sinal, tá? Uma vai ser mais que outra menos Q. Tô calculando primeiro para Q. Sobre a distância. Então, a distância aqui, ó, D sobre 2. Isso vai dar 2kq sobre D. Só que a outra não é negativa, tem mesmo valor, mas é negativa. Então, o potencial da outra, já que é mesmo valor de carga e mesma distância, vai dar o mesmo potencial em valor. Só que ela é negativa, né? O potencial da 1 é menos o potencial da 2. Um é positivo, outro é negativo. Então, aqui, o potencial resultante vai dar 2kq sobre D, mas a outra dá isso aí, só que negativo, né? Menos kq sobre D. Pô, mais e menos, né? Com o mesmo valor, dá um potencial, então, nulo aí no centro, certo? Então, repara que o campo é diferente de zero, mas o potencial elétrico é igual a zero nesse caso aí. Tranquilo? Bom para a gente trabalhar com potencial de cargas pontiformes. Aí, potencial e campo de cargas pontiformes. E aí, na 13, né, na nossa questão 13, ele fala o seguinte, também é eletrostática. Em um laboratório, um pesquisador colocou uma esfera eletricamente carregada em uma câmara na qual foi feito vácuo. O potencial e o módulo do campo elétrico medidos a certa distância dessa esfera valem, respectivamente, 60 volts e 20 voltmetro. Voltmetro é outra unidade que a gente usa para campo elétrico, né? Determine o valor da carga elétrica da esfera. Vamos considerar ela uma carga pontiforme? Pô, se eu considerar uma carga pontiforme, posso calcular o campo dela desse jeito e o potencial dela desse jeito. Então, vamos lá. Primeiro, o campo elétrico. O campo, ele falou que era 200 voltmetro, então 200. Isso vai dar K, Q, que é a carga da esfera, sobre a distância que eu estou pegando isso aí, né, o ponto que eu estou pegando até a esfera, ao quadrado. Falando do potencial agora, ó. O potencial é 600, isso é K, Q, que é a carga da esfera, sobre D. Cuidado para não confundir e botar D ao quadrado, tá? Montei essas duas equações, agora eu tenho que tentar resolver isso aí, né? Faz o seguinte, já que tem KQ aqui, tem KQ aqui, eu vou isolar os dois KQs aí. Então vai dar 200D ao quadrado igual a KQ e 600D é igual a KQ. Pô, posso igualar então os dois agora? Vai dar 200D ao quadrado igual a 600D. Pô, vou cortar o D aqui, ó. Vou chegar à conclusão que D vale 3 metros. Ah, professor, é isso que ele quer? Não, não é isso que ele quer. Ele quer o valor da carga. Então vai ficar assim, ó. Posso jogar em qualquer uma das duas. Cara, eu vou evitar isso aqui que tem um D ao quadrado, então vou jogar aqui, tá? Vai dar então assim, ó, 600 igual a K é 9 vezes 10 a nona, que eu quero saber, e a distância é 3 metros. Vamos lá, simplificando aí, ó, vai dar 3, simplificando de novo aqui vai dar 200. Então, 200 passo 10 a 9 dividindo, né? Então vai dar 200 vezes 10 a menos 9 coulombs. Esse é o valor da carga Q aí. Tranquilo? Então, gente, seguinte, fizemos quase tudo, né? Agora eu vou apagar o quadro e volto com a última questão para a gente fechar. Show? Fala aí, galera. Então, voltando aí só para a última questão, para a gente fechar aí. Ele falou nessa última questão o seguinte. Deixa eu procurar ela aqui para poder ler para vocês, né? Seria bom. Achei. Vamos lá. Nos pontos A, B e C de uma circunferência de raio 3 centímetros, fixam-se cargas elétricas pontiformes de valores 2, 6 e 2 microcoulombs, respectivamente. Determine a intensidade do vetor campo elétrico resultante no centro do círculo. Pô, seguinte, então, campo elétrico, né? Vamos apontar para onde, mostrar para onde está apontando cada campo elétrico gerado por cada uma delas? Essa carga é positiva, então no centro do círculo ela vai gerar um campo elétrico para fora dele, para fora, né, da carga aqui. Essa carga é positiva, gera para fora também, ó. Essa carga é positiva, gera um campo para fora. Só que repara numa coisa, isso é no centro do círculo. Então a distância que essa carga tem do centro e que essa tem do centro são as mesmas. Assim como os valores das cargas são os mesmos.
o que vai dar pra gente mesmo campo elétrico, né? Se dá o mesmo campo elétrico, eu já vou falar o seguinte, esse campo e esse campo se anulam, certo? Mas ainda sobra um campo gerado por essa carga aqui. Ele seria o próprio campo resultante, ele que a gente tem que calcular aí, né? Então, o campo gerado por essa vai dar K, 9 vezes 10 a nona, que é o valor da carga, 6 microcoulombs, 6 vezes 10 a menos 6. E a distância, cuidado que ele te deu a distância em centímetros. Tem que botar em metros, ó. 3 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado, calculando aí o campo elétrico. Então, resolvendo isso aí, você vai ver que vai dar 6 vezes 10 a sétima Newton por Coulomb. Esse aí é o campo elétrico gerado por essas cargas todas, né? Na verdade, só por essa, porque os outros dois se anulam. Isso é o resultante ali no centro. Agora, potencial elétrico, né? Potencial elétrico, lembra que a gente não precisa apontar, é uma grandeza escalar. Então é só calcular cada um ali no centro e ver quanto é que dá. Potencial da A. Potencial da A vai ser K, então K 9 vezes a nona, que é 2 microcoulombs sobre a distância ao quadrado. Sobre a distância. Então, de novo, cuidado que está em centímetros, tem que botar em metros. 2 vezes 10 a menos 2, metros. Resolve isso aí, você vai chegar ao valor de 6 vezes 10 a quinta volts. Cara, isso aí é o potencial gerado pela A. Mas lembra das características da C? São as mesmas características da A, mesma distância, mesmo valor de carga. Então, gera o mesmo potencial. O potencial da A é igual ao potencial da C, certo? Não preciso nem calcular de novo, porque a gente acabou de calcular ele. Só falta para mim calcular o potencial da B. Vamos lá então, o potencial da B vai ficar aí, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes aí a carga 6 vezes 10 a menos 6, 6 microcoulombs. E a distância, de novo, cuidado, tem que estar em metros, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, resolve, vai ter o valor aí de 18 vezes 10 a quinta volts. Cara, eu não quero saber o potencial de cada carga, quero saber o potencial resultante. Então, potencial resultante ali no centro é a soma dos potenciais. Vamos lá, então? Potencial resultante vai dar da A, 6 vezes 10 a quinta, da B, acabamos de calcular, 18 vezes 10 a quinta, e da C, a gente chegou à conclusão que era igual da A, 6 vezes 10 a quinta. Resolve isso aí, você vai ter 30 vezes 10 a quinta, ou também de forma mais elegante, mais conhecido como 3 vezes 10 a sexta volts. Tranquilo, gente? Então a gente passou aí pela parte de trabalho, teorema trabalho e energia, conservação de energia, da energia mecânica. Depois, em eletrostática, depois na física 2, a gente passou por eletrostática, né? Processo de eletrização, força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico. Então a gente cobriu aí todas as possibilidades. Então é isso aí, espero que vocês tenham aproveitado. Estudem também, tá? Valeu!